A palavra de Deus está repleta de ensinamentos. Passamos a apresentar Lições para a Vida. Apresentação, Pastor Hermes Machado. Lições para a Vida. Apresentação, Pastor Hermes Machado. Olá, muito bom dia para você, feliz semana. Hoje é 28 de março, domingo. Muito bom dia para você. E estamos aqui mais uma vez para, com você, apresentar o programa Lições para a Vida. Desta nova semana, essa nova etapa que estamos começando. Graças a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Espero que você esteja bem, tenha tido um feliz sábado e que a nossa semana seja maravilhosa, na companhia uns dos outros, na companhia e supervisão de nosso Deus, não é isso? Vamos orar então? Senhor, obrigado por mais um dia, mais uma semana, mais uma oportunidade que nos dás de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra. Seja, Pai, o nosso professor durante essa nova etapa que iniciaremos hoje de estudos das lições da Bíblia. Que essas lições fiquem impregnadas no nosso ser e possamos levar por todo o tempo, por toda a nossa vida. Oramos por todos os nossos queridos ouvintes que estão ligadinhos agora no programa Lições para a Vida. Que Tu possas derramar uma bênção especial, segundo a Tua sabedoria e a necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Segundo a Tua sabedoria e a necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Dói a
Muito bem, estamos de volta com o seu programa Lições para a Vida. Abraçando você que está ligadinho conosco na Rádio Conectados com Deus, neste seu programa que vai ao ar todos os dias, de domingo a sexta, às 7h30 da manhã. Todos os dias de domingo. Irmão Sandro disse que a minha voz está repetindo, está com eco, vamos ver se melhorou. Pastor Elias Cades está ligadinho com a gente, obrigado por sua presença. Pastor Elias Cades está ligadinho com a gente, obrigado por sua presença. Pastor Elias Cades está ligadinho com a gente, obrigado por sua presença. Pastor Elias Cades está ligadinho com a gente, obrigado por sua presença. Muito bem, vamos ver se a gente consegue saber o que está acontecendo aqui com este eco. Muito bem, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Veja se melhorou, se resolveu. Muito bem, então estamos sendo acompanhados aqui pela irmã Núbia, que mora na Bélgica. Nossa, ela mora na Bélgica e ela diz aqui: obrigado, pastor, por lembrar. Eu mandei aqui um zap lembrando ela do programa. Como mudamos para o horário de verão, diz ela, a partir de hoje será 12h30 para mim. Já conectando. Ah, tá. Agora vai ouvir bem que eu já resolvi aqui, estava dando um eco. Olha só então, interessante, né? O fuso horário lá na Bélgica, a Núbia ouve a gente 12h30. Já sintonizados, diz o irmão Fábio Bonfim, está conosco também. Deus acima de tudo, no controle. Quem mais? A irmã Bárbara de Conceição de Coité, estou ligada na lição. Obrigado, irmã Bárbara, Deus abençoe sua família. A irmã Giovana diz: bom dia, pastor Hermes, esse programa é maravilhoso para mim, porque já estudava a lição de cada dia, de segunda a terça, etc. Então entrou em comunhão com o que eu já fazia. Isso foi maravilhoso para mim. Eu amo esse programa, esse horário às vezes não dá para assistir quando estou na casa da minha mãe, porque lá não tenho de cuidar dela e também não tem internet. Mas quando eu estou em casa, eu não perco. Maravilhoso. Obrigado, irmã Giovana, pelas palavras. Ore por nós. Quem mais? Irmã Milena, de Santo Estevão. Bom dia, irmão. Deus abençoe nessa nova etapa de aprendizagem da lição. Verdade, nova etapa. A gente gosta de coisas novas, né? Às vezes o novo provoca um estranhamento, a gente tem um pouquinho de resistência, mas vamos amar essa nova lição, tá? O Senhor abençoe ricamente esse início de semana que está apenas começando. Saúde e paz, bom dia aos irmãos. É a mensagem da irmã Edna do Distrito Federal. Não sei qual é a sua cidade, irmã Edna. Se puder digitar para mim, eu agradeço. Agora melhorou, irmão Sandro? Obrigado. Quem mais está aqui? Irmão Teles, de Petrolândia, está ligadinho com a gente também. A irmã Cícera está amando a programação, diz ela. É a minha companhia todos os dias nesse horário. Um abraço, irmã Cícera. Obrigado. A Santa Maria, a irmã Edna de Santa Maria, no Distrito Federal. Conheço. Quem mais? Vamos ver aqui quem está conosco. A irmã Valdeci, aqui de Feira de Santana. Feliz semana. A irmã Ana Cláudia também está ligadinha com a sua bebê. O irmão Dinho, de Inhambupe. A irmã Marinalva está também acompanhando a programação, como está a irmã Anisete. A irmã Arleide Ibiúna está nos acompanhando também. A irmã Ililma, o irmão Tiago Marques também está nos ouvindo. E a irmã Raíssa, bom dia, graça e paz, diz ela, já estou conectada aguardando o programa Lições para a Vida. Obrigado, irmã Raíssa, irmã Daniela de Salvador, irmã Azenate. São alguns dos ouvintes que estão nos acompanhando, né? A irmã Rosa Amélia de Salvador, ela diz: feliz semana para todos os ouvintes do Lições para a Vida, que neste novo trimestre nos traga mais bênçãos. Que Deus abençoe sempre o pastor Hermes e sua família também. Amém. Ore por nós, irmã Rosa Amélia. A irmã Núbia dá um retorno aqui, ouvindo muito bem agora. Meu amigo do coração, Eber Lopes, bom dia para você, feliz semana para você e sua família, tá bom? A irmã Giva também está nos acompanhando. Muito bem, vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver aqui algumas cidades. Estamos sendo ouvidos pela África do Sul,
estado de Hainaut e Panamá também. Temos ouvinte no Panamá, na Bélgica e na África do Sul, além dos estados brasileiros de São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraná, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Pará e Amapá. Além disso, tem 21 cidades que o mapa não consegue identificar qual é a cidade. Mas a bênção é que estamos sendo acompanhados por muitos e muitos ouvintes. Vamos começar então? Nova etapa, página branca, algo novo para a nossa mente, né? É a nova lição da Escola Sabatina, lições do livro de Atos, parte 1, significando que vamos ter a parte 2, vamos continuar estudando o livro de Atos. O livro de Atos, querido ouvinte, é uma continuação do Evangelho de Lucas, sendo que é o mesmo autor, né? O Lucas do Evangelho é quem escreveu Atos. E o livro de Atos, ele conta a história dos 30 primeiros anos da vida da igreja cristã, a igreja primitiva, essa igreja que nasce com o ministério de Cristo, né? Então o livro de Atos abrange mais ou menos 30 anos desta igreja primitiva que acaba de surgir, essa nova igreja, né? Durante as lições vamos comentar isso. E Atos nos convida a ter fé no Cristo ressurreto. Talvez o centro da teologia de Atos seja o Pentecostes e a missão da igreja, o trabalho missionário, né? Então precisamos desta lição. Deus sabe que precisamos dessa mensagem agora, dessa lição agora. E nós estamos migrando de 1000 anos antes de Cristo, no reinado de Davi, estamos mudando, né? Estamos dando um salto para 1030 anos depois do reinado de Davi. Então, do Velho Testamento, nós estamos agora entrando numa história no Novo Testamento. O livro de Atos é dedicado a Teófilo, como também o Evangelho de Lucas, né? Está no capítulo 1, verso 1 de Atos, aí na introdução. E o livro de Atos foi escrito antes da morte de Paulo, mais ou menos. Paulo morreu em 67, depois de Cristo. Atos deve ter sido escrito entre 62 e 63 depois de Cristo. Porque se conclui, se entende que Atos foi escrito antes da morte de Paulo. Porque existem 2 grandes episódios que Lucas não conta, não menciona em Atos. O primeiro episódio é a perseguição infligida por Nero, o imperador, aos cristãos. Isso aconteceu no ano 64. Lucas não fala nada disso. E também Lucas não cita nos seus escritos a queda de Jerusalém, que foi no ano 70. Eventos tão importantes assim jamais ficariam de fora dos seus relatos históricos, já que Lucas é um historiador, né? É um narrador da história aí do tempo dos apóstolos. Então este é o contexto da lição que estamos começando agora, o estudo agora, o contexto, né? Esse pano de fundo, a igreja cristã está a nascer. Bom, toda vez que eu pego uma lição nova, eu leio tudo aqui, né? Eu vou pedir para você ler também com calma na sua casa. Eu leio os temas dos capítulos aqui, das lições, eu leio o prefácio. O prefácio destaca o tema do Espírito Santo, do Pentecostes, né? Vamos falar muito sobre isso nessa lição, com certeza. A lição vem trazendo na página 4 um pedido de oferta para os irmãos de fala espanhola que não tem inário, gente. Olha só, os irmãos não têm inário próprio, né? Então vai ser feito um inário e nós vamos ajudar com a oferta do primeiro sábado de abril. E o tema da nossa primeira lição deste segundo trimestre é uma mensagem para as multidões. Tem outra novidadezinha aqui na lição,
é que agora o texto básico da lição, texto bíblico básico, é chamado de texto para memorizar. Então a ideia é que cada semana a gente armazene um texto novo na galeria de nossa memória, né? Vamos fazer isso? É possível? Claro que sim, não é? Claro que sim. Então, o texto dessa semana é: E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filho de homens. Esse texto de Miqueias 5:7 está falando sobre, a ideia do texto é: o povo de Deus está espalhado entre muitos povos. E a gente vai ver na lição que é com a finalidade de pregar o Evangelho. O texto inspirado da introdução da nossa lição: o coração que se encontra em harmonia com Deus partilha da paz do céu e difundirá ao redor de si sua bendita influência. O espírito de paz repousará qual orvalho sobre os corações desgostosos e turbados pelos conflitos terrenos. O maior discurso de Cristo, página 28. Então esse texto é muito maravilhoso, eu vou pedir para você meditar nele bastante. O coração que se encontra em harmonia com Deus partilha da paz do céu. Então você e eu precisamos ser pessoas que, quando entramos em contato com as pessoas recebam a paz do céu. Elas sintam o partilhar, o compartilhar dessa paz que possuímos. E é claro que para fazer isso nós precisamos primeiro possuir a paz de Deus, né? E difundirá ao redor de si sua bendita influência. A nossa influência, querido ouvinte, é como o efeito, né? Eu chamo de efeito pedra no lago. É como quando você joga uma pedra no lago, no rio, e você vê as ondas, né? Aquelas ondinhas se espalhando, se alargando ao redor de onde você jogou a pedrinha. Então a influência é assim, ela parte de nós para aqueles que estão ao redor de nós, começando pelos que estão mais perto de nós, e vai seguindo, né, adiante, e vai muito longe. A influência é um dom e ela pode alcançar milhares de pessoas, né, a nossa influência. O estudo adicional dessa semana para você estudar, para você ler, para aprofundar os seus conhecimentos no tema da lição, está em Testemunhos para a Igreja, no volume 6, na página 9 a 22. Então, você que tem aí a coleção dos Testemunhos para a Igreja, volume 1 a volume 9, vai pegar o volume 6 e ler da página 9 a 22. Se você não tem, baixe aí na internet, em PDF, Testemunho para a Igreja, volume 6, para você ler esse capítulo, o propósito de Deus na igreja, tá bom? E o primeiro tópico, o tópico de hoje da nossa nova lição é chamado para ser uma bênção. Qual tem sido sempre o plano de Deus para os poucos que o aceitam? Qual tem sido o plano de Deus para os poucos que o aceitam? Então, o plano de Deus está expresso aqui em Miqueias 5:7. Estará o resto de Jacó no meio de muitos povos. Então, esta frase revela o plano de Deus para as poucas pessoas que o aceitam. Você sabe, querido ouvinte, que o povo de Deus é pouco. Essa ideia de que o povo de Deus é pouco não é uma ideia que deve atrapalhar o evangelismo ou achar que não podemos crescer. Não é isso. É uma revelação que Deus dá de que a maioria das pessoas não aceitarão o puro evangelho. Então, muitas vezes a Bíblia vai usar essa expressão, o resto, remanescente, né? Como aqui nesse texto de Miqueias, o resto de Jacó no meio de muitos povos. Então, qual é o plano de Deus? É que estejamos espalhados no meio dos povos, das pessoas, das nações, das gentes, para levar a influência bendita da salvação que recebemos em Deus. Eu quero fazer alguns destaques aqui na nota. Deus havia escolhido Israel. Ele os havia chamado para preservar entre os homens o conhecimento de sua lei. Então, com que objetivo Deus chamou Israel?
para preservar entre os homens o conhecimento de sua lei. A propósito, ouvinte, nós somos chamados de sal da terra. O sal tem a função de preservar, não é? O sal preserva, conserva o alimento. Assim precisamos fazer com a lei de Deus. E Israel preservaria a lei de Deus e os símbolos e profecias que apontavam ao Salvador. Deus desejava que Israel fosse uma fonte de salvação para o mundo. O que Abraão havia sido na terra de sua peregrinação, o que José foi no Egito, o que Daniel foi nas cortes de Babilônia, o povo hebreu devia ser entre as nações. Cumpria-lhes revelar Deus aos homens. Olha que interessante, eu gosto muito desse pensamento, especialmente no que diz respeito a Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sair do meio da sua parentela, ele aceitou, não é? Isso foi imputado a ele como justiça. Ele creu pela fé, sem fazer perguntas se o lugar que ele ia era bom, chovia, não chovia, se tinha ar-condicionado na casa, se tinha carro para andar. Ele foi, ele aceitou o chamado. E o que ocorreu em seguida é que Abraão peregrinou na terra de Canaã. Então ele fazia contato com reis, com príncipes, com pessoas comuns, e ele foi um grande missionário. Abraão pregou o evangelho com a vida e com as palavras. Então Deus teve uma ideia fantástica. Deus pensou o seguinte: se eu tiver uma nação de Abraãos, se eu colocar Abraão numa máquina de fazer Abraãozinhos e reproduzir Abraãos, então eu vou iluminar o mundo com a minha glória. Porque Abraão, ele obedece a minha palavra, os meus mandamentos, os meus preceitos, a minha lei. Então, e ele divulga isso. A influência de Abraão é sentida nas outras nações, nas outras famílias, nas outras pessoas, nas outras fazendas, nos outros condomínios, nas outras empresas. E ele então pensou, Deus pensou, eu vou reproduzir muitos Abraãozinhos. E cada Abraãozinho, sendo como seu pai Abraão, então eu conseguirei cumprir a meta de iluminar o mundo todo com o meu caráter, a minha lei e a minha vontade. Que ideia brilhante de Deus. Deus é muito sábio, né? E assim ele fez. Ele colocou Abraão numa máquina de reproduzir Abraãos e formou uma grande nação, a nação de Israel. E para frente nós vamos ver o que aconteceu, não é? Aí destaque também para José, você sabe, José no Egito, né? Representou a Deus. Daniel e seus amigos na corte de Babilônia também. Estes exemplos de Abraão, José e Daniel são exemplos do que o povo todo, a nação inteira de Israel devia ser entre as nações. E não se esqueça que essa lição veio para nós hoje, porque nós precisamos corrigir as nossas falhas em representar a Jesus, em pregar o Evangelho, né? Temos preguiça espiritual de falar de Jesus, muitos de nós, né? Não vamos generalizar. Se você é ativo, missionário e missionária, então louvado seja Deus, continue. As lições vêm para nos corrigir os erros, né? E nos estimular a fazer o que já estamos fazendo, o que é certo. Às vezes temos medo, vergonha de entregar um folheto a uma pessoa de classe alta. Pensamos, essa pessoa não vai aceitar, não. Rico não precisa de Deus, para que pregar o evangelho para essa pessoa, não é? E talvez essa pessoa está pensando em suicídio, talvez essa pessoa está desiludida totalmente com pessoas, com movimentos, com dinheiro, desiludida com a fama, precisando de uma palavra. E nós estamos aqui, em nosso tempo hoje, para fazer isso com todas as pessoas, levar o Evangelho. A pergunta B do tópico de hoje: como Cristo descreveu a maneira como a nação hebraica fracassou em cumprir o plano divino? E que advertência devemos tirar disso? Então aqui a gente estava falando agora do Abraão, dessa missão de Abraão, e agora na próxima pergunta a lição já dá um resultado final
bem desastroso, bem diferente daquilo que Deus havia planejado. Jesus veio numa época em que os judeus, a nação judaica estava longe de Deus, perto da letra da lei, defendiam a lei de unhas e dentes, brigavam e matavam para defender a lei. Porém, a letra da lei que eles estavam a defender era uma letra morta, porque não tinha vivência, não tinha testemunho. Essa lei que eles defendiam não estava no coração deles, estava só no exterior, não é? Então, Jesus veio exatamente nessa época. E Jesus contou uma parábola. Olha, eu vou contar para vocês uma história. Um homem plantou uma vinha, arrendou essa vinha a uns lavradores. Depois de muito tempo, mandou um dos seus servos para buscar o lucro da vinha. Porém, os lavradores espancou esse servo e mandou embora vazio. Então, o senhor da fazenda mandou um segundo servo. Eles também espancaram, afrontaram e mandaram vazio. Ele mandou ainda um terceiro servo, mas eles também feriram esse servo e o expulsaram. Então o senhor da fazenda pensou o seguinte: eu vou mandar o meu próprio filho, porque eles não estão respeitando meus servos, que vão em meu nome. Então eu vou mandar meu próprio filho, porque assim eles respeitarão. Sabe o que aconteceu? Quando eles viram que o filho do fazendeiro estava aproximando, eles disseram, os lavradores: este é o herdeiro. Se nós o matarmos, a herança será nossa. Toda a fazenda, a roça, a plantação e o lucro será tudo nosso. E, lançando mão do filho, o mataram. Olha que interessante. Quantas vezes no Velho Testamento você vê Deus enviando profetas? Esses são os filhos enviados aqui. Esses são os servos enviados aqui antes do filho. Mas quando não mais eles ouvem o filho, então, não ouvem os servos, então o dono da fazenda manda o filho. Essa parábola representa exatamente isso que você está pensando. Deus mandou o seu próprio filho para os trabalhadores lavradores. E o que eles fizeram? Vamos matá-lo, assim a herança será nossa. Eu me lembrei agora do texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então este foi o método de Deus falar com a nação judaica, enviando o seu próprio Filho para falar a eles. E o que aconteceu? Você se lembra do texto de João, capítulo 1, verso 11, né? Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E assim foi. E Jesus termina a parábola perguntando: o que é que vocês acham que o Senhor da vinha vai fazer com estes servos? Destruirá os lavradores e dará a outros a vinha. Aqui Jesus está fazendo uma profecia sobre o término da igreja judaica como povo de Deus. Essa interrupção. A partir daqui, esse ato do dono da vinha dar a outros a vinha, né? A vinha espiritual, foi o ato cumprido por Jesus de chamar os discípulos na beira da praia, impor a mão sobre a cabeça deles, consagrá-los e começar uma nova igreja. Exatamente isso. Jesus saiu da igreja judaica e com pessoas simples da nação, mas que estavam dispostas a serem moldadas e aprender aos seus pés, Jesus começou uma nova igreja que nós conhecemos como igreja primitiva ou igreja cristã, não é? E nós, querido ouvinte, precisamos estar muito atentos a fim de evitar sofrer o mesmo destino do antigo Israel, o destino de ser desprezado, rejeitado por Deus. A história da desobediência de Israel, a sua queda, foi registrada para nossa instrução. Por isso que nós estamos estudando essa lição, a fim de que não sigamos o exemplo deles. Deus, na sua misericórdia, nos envia essa lição para que evitemos o caminho trilhado por Israel, o caminho da desobediência, o caminho da rejeição, o caminho que leva à perdição.
Este foi o primeiro tópico de uma série maravilhosa que começamos agora da lição da Escola Sabatina. Aproveite bastante, estude, medite com oração e nós vamos ser muito ensinados por Deus. Vou tocar aqui a música Jesus para as criancinhas que já estão acordadas. Não sei quantas crianças estão acordadas num domingo 8 da manhã. Mas vou tocar a música Jesus e daqui a pouquinho eu volto para ler os seus comentários aqui. Até já. Muito bem, estamos de volta. Esta é a música Jesus, cantada aí pelo Identidade Musical Kids. E o Eber Lopes diz o seguinte: o Luca está acordado. O Luca, que é um dos cantores aí desta música que acabei de tocar para vocês. O Luca, ele participou do Identidade Musical e está ouvindo agora aqui no Lições para a Vida. Um abraço para você, Luca, e para todos os seus coleguinhas que louvaram ao Senhor aí nessa música, tá bom? Quem mais? A irmã Milena diz aqui: obrigada pela música Jesus, as meninas amam. Que legal, muito bom. A irmã Valdeci comenta o seguinte sobre a lição: hoje precisamos testemunhar de Jesus ao mundo. Verdade, irmã Valdeci, vamos fazer isso com a graça de Deus, vamos testemunhar. Que bom. Deixa eu ver quem mais está falando aqui para eu atender seus comentários. A Núbia, que está nos ouvindo direto da Bélgica, diz o seguinte: tem uma amiga minha que está assistindo o programa da França. Que bom, o nome dela é Francis. Então, Francis, obrigado por nos ouvir, viu? Deus abençoe você, a sua vida, sua família, seu trabalho. Deus abençoe a todos os irmãos que estão na França. A irmã Cícera diz: todos os dias eu acordo a irmã Ana Cláudia, porque a amo muito. E a Elilma também, é minha irmã do coração. A irmã Cícera, que é uma grande apoiadora e divulgadora do programa, né? Ela agitou muita gente aí para ouvir o programa Lições para a Vida. Então, querido ouvinte, eu quero desafiar você nessa semana para a gente pregar o Evangelho. Vamos fazer isso? Olha só, a gente vive com o celular na mão, os meios digitais estão disponíveis, né, ao nosso alcance aí. A igreja elaborou agora um aplicativo para você oferecer curso bíblico para as pessoas aí à distância. A pessoa responde a lição, você no aplicativo vê as respostas da pessoa, dá o retorno,
Então está tudo muito fácil para pregar o Evangelho. Enquanto o lockdown está continuando, as pessoas, as cidades fechadas, igrejas fechadas, então o meio de pregar o Evangelho é aqui, olha, rádio, TV conectados, lives, não é? E é internet, é WhatsApp, é internet. Então vamos fazer isso aí, vamos explorar esses meios da tecnologia que a ciência desenvolveu para esse fim, para pregar o Evangelho. Vamos fazer o bom uso dessas ferramentas, né? Muito bem. A irmã Ana Cláudia está comentando: estou quase aprendendo a música Jesus, já estou fazendo o curso bíblico. Precisamos fazer primeiro os cursos para depois pregar. Muito bem, irmã Ana Cláudia, parabéns, parabéns. Vamos continuar, não é? Vamos sim, irmã Cícera, vamos orar pela irmã que está enferma, orar por todos nós. Olha só, alguns irmãos têm perguntado onde é que pode ouvir o programa depois. Às vezes a pessoa quer ouvir de novo aquele pensamento, aquele diálogo que tivemos aqui. Então, até agora não tínhamos como fazer isso, mas agora estamos colocando, aos poucos ainda, no meu canal no YouTube. O endereço do canal é PR de Pastor, pr.hermes imice. E nesse canal no YouTube a gente está colocando a lição de cada dia. Então a gente coloca a data da lição, a data do dia, e aí você pode ouvir de novo, caso você perca, não possa ouvir por alguma razão, pode enviar para alguém que perdeu, que acordou tarde, enfim. A gente está disponibilizando no canal o programa Lições para a Vida para você poder ouvir depois, tá? Muito bem, vamos orar para agradecer a Deus pela lição de hoje. Começamos muito bem o livro de Atos, aí você vai ler o livro de Atos, vai fazer anotações, vai fazer comentários aqui durante a semana, vai pôr aqui no programa as suas impressões, a sua participação, tá bom? Estudando bastante, Deus vai nos abençoar grandemente com esse estudo que é tão necessário para os nossos dias, para o nosso tempo. Vamos agradecer a Deus? Muito obrigado, Senhor, pelas tuas ricas bênçãos. Obrigado porque a cada vez que o sol nasce, a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam. Obrigado pelas misericórdias para conosco, pelo teu cuidado, por teu amor, pela tua paz. Obrigado por essa nova lição sobre o livro de Atos. Que possamos ter o coração, os ouvidos e a mente aberta para o aprendizado. Tu sejas o nosso professor todos os dias. Obrigado por essa grande audiência, Senhor, de ouvintes, irmãos que contribuem com o programa, ouvindo, apoiando financeiramente. Abençoe cada um. Oramos por aqueles que estão enfermos, Senhor. Tenha misericórdia de cada um deles. Tenha misericórdia da irmã Lourdes, Maria de Lourdes, lá no Pará, que está doente. Está nos ouvindo, é a tia da irmã Cícera. Quer estender a tua mão poderosa sobre a tua filha, repreendendo a enfermidade, para que ela possa sentir-se bem, agradecida e louvar o teu nome pela restauração da sua saúde. E além da irmã Maria de Lourdes, temos muitas pessoas enfermas entre o teu povo, os teus filhos. Cura, Senhor. Se essa oração estiver de acordo com a tua vontade. Se não, prepare as pessoas para descansarem seladas e salvas. Prepare também os nossos corações para essas perdas que estão acontecendo, para que isso não nos leve ao desespero, mas à esperança de que cada vez, cada dia, Jesus está mais perto de voltar para nos tirar deste mundo triste. Nós te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos. Alegres estamos por elas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus nos abençoe, pela sua graça ouça a nossa oração, as nossas petições. Um abraço no seu coração, muito obrigado por sua companhia. E o nosso próximo encontro é amanhã, às 7h30 da manhã. Até lá, fique com Deus.